Boa noite, Goiânia. Boa noite, Goiás. Está no ar o Tá Na Hora, o programa que não escolhe notícias, escolhe sim te informar. E vamos começar ao vivo falando para vocês que postos de combustíveis são locais assim altamente inflamáveis. E qualquer princípio de incêndio já deixa todo mundo em alerta. Foi exatamente isso que aconteceu em um posto na T63, mas a rápida ação dos bombeiros trouxe alívio. O Repórter Elias Júnior está lá para mostrar todas as informações para a gente. Elias, de terno e gravata, boa noite. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, toda a audiência do nosso Tá Na Hora Goiás. Olha só aquela história, no lugar certo, na hora certa. Estou falando de uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no momento do incêndio fazendo abastecimento no posto de combustível. E eles perceberam ali, os bombeiros perceberam fumaça saindo do interior do prédio, ali no posto mesmo ali de um restaurante. E aí perceberam sim que era incêndio, e aí foi esse trabalho rápido, trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, que inclusive contaram com extintores que foram fornecidos ali pelo posto de combustíveis, pelo restaurante de comida japonesa. O incêndio tinha começado na parte superior, mas graças a Deus o fogo foi controlado, inclusive com acionamento de reforço. Foram utilizados 2.000 litros de água para combater esse incêndio aí na T63. Graças a Deus, porque eu acredito, Sandes, que se não fossem esses bombeiros que estivessem no local aí, por providência divina, acredito que a situação teria sido muito pior. Acredito que seria difícil, talvez, até de contornar os danos. Ficou preservado esse restaurante e, claro, o posto de combustíveis. O risco muito grande, né? O medo, claro, da vizinhança, dos funcionários, de que as chamas ganhassem proporções a ponto de atingir o posto de combustível. Pensa, Sandy Júnior, uma situação dessa, mas eu disse, providência divina, porque uma equipe do Corpo de Bombeiros, uma viatura estava lá no posto no momento do incêndio, fazendo um abastecimento. Por isso que eu disse, no local certo, na hora certa, dando esse grande livramento em relação a danos aí, materiais que seriam assim, realmente muito grandes se esse fogo tivesse se alastrado pelo restaurante afora. Então foi preservado esse restaurante de comida japonesa e também o posto de combustíveis ali na Avenida T63. Parabéns ao Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, mais uma vez mostrando a que veio. Eu volto com você. Muito obrigado, Elias Júnior, você disse muito bem. Tudo na hora certa, no lugar certo. Tem muita gente que está no lugar errado na hora errada, mas esse caminhão de bombeiros estava para abastecer no posto que estava começando a pegar fogo. Olha as imagens do Corpo de Bombeiros no caminhão. Então eles agiram rapidamente e com certeza absoluta, Elias, concordo com você, foi evitado com a presença do Corpo de Bombeiros no local, coincidentemente na hora certa, no local certo, quem sabe até uma tragédia com prejuízos materiais e sem proporção de ser calculado. Olha só, um casal suspeito de movimentar dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho aqui em Goiás passou por audiência de custódia, mas a polícia manteve a prisão dos dois apontados como responsáveis por operar recursos da organização aqui no estado de Goiás. A investigação agora busca identificar a origem e o destino dos valores movimentados. Veja na reportagem de Wendel Pasquetto. Ana Paula da Silva Barreto e Geisiel de Oliveira Rosa são apontados pelo Ministério Público como responsáveis por movimentar milhões de reais para a facção Comando Vermelho em Goiás. Eles foram presos em flagrante com documentos falsos. Passaram por audiência de custódia no último sábado e tiveram a prisão convertida em preventiva. Segundo o MP, o casal era alvo da Operação Cifra Vermelha e tinha mandados de prisão em aberto desde 2025. A autuada é investigada, na verdade responde à ação penal por integrar a organização criminosa do Comando Vermelho, bem como operava juntamente com seu companheiro Geisiel de Oliveira Rosa, esquema de lavagem de dinheiro no estado de Goiás para referida facção criminosa. Vale ressaltar que a autuada se encontrava foragida desde até a presente data. E ressalta aqui, Excelência, que o autuado
é investigado, né, e responde à ação penal por liderar um núcleo da facção criminosa Comando Vermelho, que operava um sistema de lavagem de dinheiro aqui no estado de Goiás. O que reforça ainda mais a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram documentos falsos para tentar evitar a identificação, o que reforçou o pedido de prisão preventiva. A defesa solicitou liberdade provisória, alegando que Ana Paula está grávida e tem um filho pequeno, mas o pedido foi negado pela Justiça. Se trata aqui de pessoa que já estava foragida da Justiça por delitos graves que estão sendo apurados, inclusive com mandado de prisão em aberto por outro processo. Sendo assim, por prudência e por entender que é necessário garantir a aplicação da lei penal e garantir também a credibilidade dos órgãos públicos de segurança, converto a prisão em flagrante de Ana Paula da Silva Barreto em prisão preventiva. Se trata de autuado com um histórico criminal de gravidade relevante, haja vista aí que teria, em tese, né, o juiz, no momento da apreciação do flagrante, tem para se basear os indícios trazidos no APF. E o que a narrativa apresentada até agora dá conta de que ele teria, sim, se utilizado do documento falso para evitar a sua identificação e viabilizar a fuga, uma vez que se trata de sujeito foragido da Justiça, circunstância essa que recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na Operação Cifra Vermelha, em novembro do ano passado, a Justiça bloqueou cerca de 28 milhões de reais e apreendeu armas e veículos. O casal não foi localizado à época e era considerado foragido. As investigações indicam o uso de empresas de fachada e contas de familiares para ocultar e movimentar o dinheiro do tráfico de drogas. Ana Paula da Silva Barreto e Geisiel de Oliveira Rosa seguem presos, enquanto as investigações continuam. Tá aí, audiência de custódia, a justiça manteve os dois presos. Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na região da 44, em Goiânia. Foi uma confusão danada. Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado com golpes de garrafa quebrada dentro do terminal Paulo Garcia. 3 pessoas foram presas. Veja na reportagem de Magna Santos. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo para segunda-feira. Policiais do batalhão de terminal, com apoio do 9º BPM, foram acionados após um homem de 36 anos dar entrada ferido no terminal Paulo Garcia. Ele apresentava várias perfurações nas costas, provocadas por golpes de garrafa quebrada. Começaram a me agredir com paulada, garrafada, chute, faca, né? E aí eu me esforcei para sair, para correr, porque senão eu ia morrer, porque a intenção deles era me matar. Com as características repassadas, as equipes iniciaram diligências na região da Rua 44 e localizaram 3 suspeitos, 2 homens, um de 31 anos e 24 anos e uma mulher de 41 anos. Segundo a polícia, todos possuem antecedentes criminais. Durante a abordagem, a mulher afirmou ter sido vítima de estupro pelo homem atacado. A Polícia Militar orientou a suspeita sobre a importância de registrar formalmente a denúncia, buscar atendimento médico e acionar a rede de proteção à mulher. Os 3 envolvidos foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde ficaram à disposição da autoridade policial. O caso agora segue sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência. A Polícia Civil deve apurar tanto a tentativa de homicídio quanto a denúncia feita pela mulher. O caso segue em investigação. Bom, pegue lápis ou caneta e papel para você anotar daqui a pouquinho um telefone. É uma dica sensacional que nós vamos dar para você. Você sair do aluguel, entrada pequenininha e prestação menor ainda. Então vai pegando aí lápis, caneta, papel. Pode anotar no seu celular também um telefone para você definitivamente sair do aluguel. Entrada pequenininha, prestação menor ainda. Uma empresária caiu de uma escada de mais de 3 metros enquanto montava a decoração de uma festa na cidade de Itaberaí. Ela sofreu um trauma na cabeça e uma especialista alerta: o que fazer diante de quedas como essa?
Veja na reportagem de Almi Costa. A Dalila Barros teve um forte trauma recentemente. A empresária de Itaberaí, a 102 quilômetros de Goiânia, trabalha com montagem de festas de aniversário e de casamento. Foi justamente ao montar mais um evento que ela caiu de uma escada da altura de mais de 3 metros. Ela conta como foi o acidente. Quando subi aquelas... O pessoal fala muito a escada de pintor, né? Aquela escada em V, ela tem uma corrente que trava. Eu já tinha subido algumas vezes nela no sábado, mas quando subi, a escada abriu, a corrente não sei como, ela soltou, a escada abriu e eu vim ao chão. A escada tem 2,5 metros, mais a minha altura, né? Que eu estava bem no último degrau, mais a minha altura, que é 1,68 m. Então foi uma queda bem grande. E eu bati com o rosto muito forte, meu lado direito foi muito forte ao chão. A minha cabeça bateu muito forte, me preocupei muito com a minha cabeça. E estava só eu e a minha amiga, né, que trabalha comigo. Quando eu bati a cabeça no chão, ela voltou e eu fiquei muito preocupada com a cabeça. Mas aprove Deus de ela me socorrer, a gente correu para um pronto-socorro, ela me colocou no carro, a gente correu para o pronto-socorro, né, o nosso hospital de emergência aqui de Itaberaí, fui muito bem atendida e consegui, o pessoal tirou todas as radiografias, viram uma fratura no meu braço, cortes muito profundos, tanto que a gente teve que costurar do lado de fora, do lado de dentro, e a cabeça também ficou bem roxa, bem inchada, a perna do lado direito, todo o lado direito machucou bastante. Mas graças a Deus foi só uma fratura no braço, né? Dos males foi o menor, né? Dalila Barros está sendo acompanhada pela equipe médica, especialmente em relação ao trauma na cabeça. Segundo esta neurocirurgiã, quem sofre um acidente como o da Dalila, o correto é não menosprezar os efeitos da queda. O traumatismo craniano pode ser muito grave e levar, inclusive, ao óbito. Então, as pessoas, principalmente quando tem esse trauma no crânio, né? Então, o crânio, nós temos a calota craniana, nós temos uma meninge que protege o cérebro e nós temos o cérebro. E isso tudo como proteção para o cérebro, mas dependendo do impacto, se ele for direto, ele pode ocasionar fratura do osso e essa fratura, o osso em si, lesionar essa membrana que protege o cérebro, e o cérebro pode ter sangramentos, né? E se não tiver nenhuma fratura, pode só do movimento de cair, bater ou de acelerar e desacelerar, como acontece muito em acidentes de carro, pode formar um edema, que aí vem as consequências secundárias. Dependendo da gravidade, um trauma craniano merece atenção redobrada. Quem bate a cabeça forte, independente do motivo, deve procurar rapidamente um atendimento médico para avaliar e tratar as sequelas. Existem alguns sinais que são sinais preocupantes, que é quando a pessoa perde a consciência, cai e perdeu a consciência. Opa, então isso aí já é um sinal de algo grave. A pessoa caiu, sentiu uma dor forte, está vomitando, principalmente se esse vômito é em jato. Se a pessoa tem algum distúrbio visual, né, enxergar duplicado ou enxergar alguns pontinhos, então não é normal, deve procurar um atendimento de urgência o mais rápido possível. Muitas das vezes, essa primeira 6 horas a 12 horas precisam de ser observada, a pessoa precisa de ficar em observação, né? E na presença de algum desses sinais de alerta que possam evocar uma hipertensão intracraniana, urgentemente procurar uma emergência. Alguns cuidados no dia a dia podem evitar acidentes graves como o que Dalila Barros sofreu. Acidentes acontecem, nós temos que ter cuidado, principalmente as faixas etárias de extremos, né? Muito criança e muito idoso, né? Um traumatismo craniano nessa faixa etária
exige um cuidado muito mais rápido, né? E os acidentes de carros, que são a primeira causa de morte e quedas nessa faixa de criança e adulto jovem. Fico alerta, uma queda que muita gente pode achar simples, pode causar consequências graves, principalmente quando envolve trauma na cabeça. Em situações assim, o ideal é evitar movimentar a vítima, acionar o socorro imediatamente e observar sinais como tontura, desmaio e confusão mental. Prevenção ainda é o melhor caminho. Cuidado redobrado ao trabalhar em altura. Segurança nunca é excesso. Vocês se lembram do que aconteceu com o nosso querido apresentador Gugu Liberato. Problema no gesso da casa dele, ele foi subir para consertar, pisou num local que não tinha muita segurança, caiu, infelizmente veio a falecer numa altura de quase 4 metros de altura. Agora vamos falar de saúde? Saúde é o que interessa com a nossa repórter Lise Souza. Boa noite, Sandy. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quarta-feira aí para todos vocês. E vamos continuar com a nossa entrevistada dessa semana, a doutora Sejana Baiocchi. Ela que é fonoaudióloga. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandy Júnior, pessoal de casa. Doutora, existe relação entre emoção, tensão e envelhecimento facial? Relação direta. Os músculos do rosto estão diretamente conectados com a pele. Cada momento que eu faço uma expressão facial, que eu vou me comunicar, porque existe uma comunicação não verbal, o nosso rosto comunica muito. Muitas vezes você chega para conhecer uma pessoa, para conversar com alguém que você conhece, essa pessoa nem abriu a boca ainda, você percebe, ela não está bem, o que aconteceu? Então a musculatura do nosso rosto expressa as nossas emoções, as nossas tensões, e cada vez que essa musculatura contrai, ela movimenta a pele. O que acontece? O excesso de tensão nos momentos de repouso, por exemplo, estou aqui trabalhando, conversando com vocês, eu estou em ação. Mas no momento que eu paro e começo a contrair um canto de boca, cara de descontente, ou começa a ficar com essa tensão crônica de cara de brava, nos momentos de repouso, a gente começa a judiar da pele, entre aspas. Então essa tensão excessiva, esse excesso de carga emocional vem todo para a face, porque os nossos músculos da face traduzem as nossas emoções. E cada vez que ele se movimenta, ele contrai a pele e ao longo dos anos isso envelhece bastante a nossa face. E quanto tempo por dia é preciso para cuidar do rosto como resultado do método Face Balance? Gente, de 5 a 10 minutos por dia. Existe o tratamento que é um tratamento presencial, existe o tratamento online, então a gente pode atender pessoas do Brasil, fora do Brasil. E existe um curso Face Balance, que é um curso gravado que as pessoas podem fazer em casa e o que vocês podem fazer diariamente frente ao espelho. É um momento de autocuidado, é um exercício de autoamor. Então vocês vão para frente do espelho, são no máximo uns 10 minutinhos. Eu não tenho 10 minutos para fazer de uma vez. Vocês podem repartir isso durante o dia. Faça um pouco de manhã, faça um pouco à noite. E aí a gente equilibra esse treino. O quanto entra de massagem, o quanto entra de alongamento, o quanto entra de exercício e o quanto entra de reeducação de hábitos e de postura. Muito obrigada. Sandy, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lise Souza, seguindo com esse assunto muito interessante no nosso quadro de saúde. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Você vive de aluguel? Vamos sair do aluguel. Entrada pequenininha, prestação pequenininha, lápis, caneta. Prepare para você anotar daqui a pouquinho como fazer para definitivamente sair do aluguel. Agora, o nosso quadro de solidariedade. Estou aqui todos os dias para realizar o seu sonho. Você sabe que é para o sorteio, mas pode escrever. Não perca tempo, é para o sorteio, todo mundo sabe. Tá na hora goiás@tvsd.com.br. A sorteada de hoje é Antônia Magna. Sandy Júnior, amigo da gente, eu sou Antônia Magna Silva Santos, eu tenho 35 anos e 2 filhos. Eu trabalho como costureira, mas eu escrevo para pedir, não é para mim, mas é como se fosse, porque eu sou mãe, né, Sandy? Eu quero pedir para o meu filho mais velho, ele é o Vitor Gabriel, ele tem 18 anos e sonha em ter uma profissão. Ele quer entrar para o mercado de trabalho, jovem, 18 anos, quer trabalhar. Ele deseja ganhar 2 cursos, não é um não, são 2. Ele quer o de frentista de posto de gasolina, mas para ser frentista de posto de gasolina, tem que ter também um curso de norma de segurança de combustíveis
chamado NR20, que é muito importante. Só pode ser frentista quem tem o curso de NR20, que é o de segurança. E, dona Antônia, então a senhora quer esses 2 cursos para o seu filho? Boa noite. Boa tarde, Sandy Júnior. Meu nome é Magna. Estou aqui na esperança de conseguir o curso de frentista de posto de combustível mais o NR20 para o meu filho. Tá aí, quando ela falou meu nome é Magna, eu falei, meu Deus, eu errei o nome dela. Não, é Antônia Magna da Silva, que quer esses 2 cursos para o filho dela, que é frentista de posto de gasolina e NR20. Vamos saber da nossa produção. Eu dei um telefonema à produção. Eu não sei o resultado ainda, mas vocês já sabem. Então a pergunta é a seguinte: a dona Antônia Magna, para o filho de 18 anos, ganhou o curso de frentista e o de segurança de trabalho NR20. Ganhou ou não ganhou? O nome dele é Vitor Gabriel, mas quem vai dar o curso para o Vitor Gabriel, filho da dona Antônia Magna, é o Instituto IGPEC. Quem vai falar de lá é o professor Cláudio Davi. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Davi, diretor do Instituto IGPEC, uma empresa de treinamento e consultoria na área de segurança do trabalho. Gostaria de conceder uma bolsa aqui 100% gratuita para a contemplada do programa Tá Na Hora Goiás. Curso de frentista já inclus a NR20 e a NR9. Gostaria ainda de informar aquelas pessoas que estão assistindo o programa, que têm vontade, interesse e querem se qualificar para o mercado de trabalho. O curso de frentista é uma excelente oportunidade. Caso você tenha esse interesse, entre em contato conosco pelo telefone que aparece na sua tela. Aquelas pessoas que entrarem em contato terão um desconto especial de 20% no curso de frentista, já incluso a NR20 e a NR9. Tudo de bom e um forte abraço. Está aqui o endereço para você fazer esse curso, tem outros também. Está aqui WhatsApp, Instagram, tudo certinho para você entrar em contato com o Dr. Cláudio Davi. E se falar que estava assistindo o nosso programa, tem aquele descontão, eu posso garantir para vocês. E aí, minha querida Antônia Magna, está feliz da vida, está satisfeita? Estou muito feliz e agradecida por você realizar o sonho do meu filho, fazer o curso de frentista de posto de combustível mais o NR20. Obrigada, Sandy Júnior e Instituto IGPEC. Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos aqui numa utilidade pública. Tem alguém que fugiu do hospital, deixa eu ver quem foi. Tá aqui, olha só pessoal, o José Nildo Cornélio, ele tem 37 anos e está desaparecido desde a noite do dia 16 de fevereiro. Ele fugiu do hospital HDT por volta das 10 da noite nesse dia. Ele estava vestindo trajes do hospital. O José Nildo tem aproximadamente 1,80 m de altura, é magro. Ele está assim, mentalmente confuso e fisicamente debilitado. No momento em que ele saiu da unidade, ninguém percebeu, a família está desesperada, o pessoal do hospital também, que tem responsabilidade sobre ele. Então, qualquer informação que você tenha, está aí a foto mostrando exatamente como é que é ele. Vamos anotar o telefone da irmã, a irmã dele chama Maris. Maris é o nome da irmã dele, olha o telefone para você fornecer qualquer informação. Então, HDT, quem mora ali nas proximidades do HDT, tem muitos bairros ali pertinho do HDT, né? Tem a Chácara do Governador, tem, enfim, muitos e muitos bairros ali perto, Jardim Vitória. Então, o telefone está aí para qualquer informação, 62 981 24 5323, repito, 62 981 24 5323. Vamos agora ao vivo. Quando o assunto é trânsito, a segurança está em primeiro lugar. E uma rodovia bem iluminada, melhor ainda, tem rodovia iluminada que chega a Goiânia, que sai de Goiânia. Vamos todos os detalhes ao vivo com o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme.
isso aí. Oi, Sandes, muito boa noite para você, uma excelente noite também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Goiás. Inclusive, Sandes, a gente fala ao vivo aqui da GO 020, né, onde essa revitalização vai acontecer. A gente está ao vivo aqui com o prefeito Sandro Mabel, que vai trazer todos os detalhes. Prefeito, inicialmente surgiu uma dúvida sobre quem faria esse trabalho, nessa revitalização da iluminação, por se tratar de um perímetro urbano, mas a prefeitura bateu o martelo, a prefeitura que vai fazer, não é? Boa noite para o senhor. Isso, boa noite, Sandes, nosso amigo, está aqui também os vereadores, o Bruno Diniz, o Elton Bessa. Vim mostrar para eles exatamente isso daqui. Fica essa dúvida, já é uma dúvida que existe faz tempo, então essa manutenção fica empurrando de um lado para o outro. Nós definitivamente assumimos a manutenção de todas as entradas de Goiânia, inclusive a BR-153. A prefeitura vai fazer essa manutenção, dar segurança aos nossos munícipes, porque a iluminação realmente é importante em todas essas áreas. A GO 020 é o problema mais grave, nós já trocamos todas as luminárias delas, são 529 luminárias que foram trocadas, e além de nós trocarmos as luminárias, nós vamos trocar todos os cabos que foram roubados. Então nós estamos preparando toda a rede, os disjuntores e tudo, as lâmpadas já foram trocadas e passaremos o cabo. Então a partir de amanhã vamos estar lançando o cabo dentro das valetas, das canaletas, para que nós possamos então ligar essa iluminação aí a semana que vem. Eu acho que nós conseguimos ligar, ela vai ser ligada por trecho também, pelo menos para testar, e depois liga tudo de uma vez. As luzes são de LED, de alta potência, vai ficar muito bonita, vai ficar igual a rodovia para Trindade, a rodovia dos Romeiros. Durante a Romaria nós assumimos também, lá sempre Goiânia ficava apagada e Trindade ficava acesa. Esse ano estava tudo aceso e permanece assim. E a grande vantagem é que se um município passa por aqui, vê uma luz daquela piscando, que ela vai queimar, é só ele ligar no consórcio Brilha Goiânia, que eles vêm em 5 dias, eles têm que trocar essa lâmpada. Aí nós já colocamos também a nossa regulação, a agência de regulação, que é ela que regula essa questão do Brilha Goiânia, e ela vai fazer com que a gente fique bem iluminadinho, bonito, e o pessoal tenha segurança nessas vias. Agora, prefeito, houve um problema nesse trecho onde a gente está nesse momento, porque os cabos foram furtados, por isso essa manutenção vai ser feita novamente. Esse é um problema sério, que já existe há muito tempo. Então nós temos vários trechos outros de entrada de cidade, por isso que nós estamos assumindo que também tem esse problema. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando inclusive os cabos de cobre por cabos de alumínio, os que não foram furtados ainda, porque eles vão ser furtados. Então é melhor nós tirarmos ele, usarmos em lugares internos, lugares para outro uso que não possa ser furtado, que são muito caros, e vamos lançar toda uma rede de alumínio, que ele não é tão atrativo para essas pessoas que roubam esses carros. Que roubaram cabo, transformador, roubaram tudo. E agora nós vamos estar dando essa manutenção para ficar definitivamente bem arrumada. E essa revitalização acontece num momento muito importante, porque Goiânia está prestes a receber o MotoGP, muitas pessoas devem passar por aqui. Exatamente. É por isso que nós começamos por aqui. Nós já fizemos outras áreas, mas das que estão mais críticas, essa daqui é a mais crítica e é a que vai mais precisar devido ao MotoGP. Então eu acho que nessas próximas semanas, 15 dias no máximo, nós vamos estar tudo iluminado. Quando chegar próximo do MotoGP, vai estar 100% iluminado. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor. É isso, Sandes. A revitalização já vai começar de forma imediata. A previsão é que daqui 15 dias todos os trabalhos já sejam finalizados, né, para que tudo esteja muito pronto e muito bem preparado para a capital receber o MotoGP nesse ano. Volto com você. Só mais uma perguntinha para o prefeito, emendando uma revitalização com a outra. Eu passei hoje no setor Pedro Ludovico e estão recapeando o setor Pedro Ludovico. Parabéns ao prefeito. Prefeito, uma pergunta do Sandes. Sandes acabou de perguntar para a gente em relação à revitalização do asfalto. Ele passou ali pelo setor Pedro Ludovico, as obras também já estão acontecendo por ali, né? Então, nós vamos revitalizar a cidade inteira nesses próximos 3 anos. Nós estamos pegando as ruas principais de mais movimento e que estão com o asfalto mais danificado e vamos arrumar todas. E nós entramos num bairro como Pedro Ludovico, também algumas ruas intermediárias também são revitalizadas. Mas nós estamos lançando uma licitação de 10 milhões de metros de quadrados de asfalto em CBOQ e 10 milhões de micropavimento, onde o pavimento já é bom, mas começa a rachar, você passa aquele micropavimento, ele dura mais 4, 5 anos. A cidade toda de Goiânia, nesses próximos 3 anos, vai estar bem arrumadinho
Nós não estamos fazendo aquela rua, Sandes, que o pessoal pega, bota aquela máquina lá que sai raspando todo o solo e tirando o asfalto velho. Nós não estamos colocando desse jeito, a rua inteirinha, porque tem muitos trechos que a rua está boa ainda, ela já foi outra época recapada, então não precisa cortar. É muito dinheiro que custa uma pavimentação. Então nós acreditamos que com o financiamento que foi pegou de 500 quilômetros para 500 quilômetros de revitalização, nós devemos fazer 800 quilômetros de revitalização. É esticar o dinheiro um pouquinho mais e cuidar da cidade um pouco mais. E vem para fortalecer o asfalto, principalmente durante os períodos de tempestade, né? Muitos buracos acabam acontecendo, mas com esse asfalto novo a forma vai ser diferente. Exatamente. E nós também estamos tomando muito cuidado no tapa-buraco. Nós não fazemos mais aquele tapa-buraco de jogar de cima do caminhão e bater com a pá. Hoje o tapa-buraco ele é recortado, passa-se o ligante que liga o asfalto na base e depois vem o vibrador em cima. Então vem um tratorzinho vibrador que nós vibramos, então o asfalto é um buraco que não vai abrir novamente. Essa que é a intenção. Ok, prefeito, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sandes? Ok, muito obrigado, Guilherme Martins. Olha que notícia boa. Bom, atenção, hein? Eu disse agora todo mundo para anotar. Atenção você que paga aluguel. Vamos sair do aluguel. Entrada pequenininha, prestação pequenininha, presta atenção. Ó, que notícia boa. Forte lá. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Machado, ele que é especialista no programa Minha Casa Minha Vida e vai responder para você de Goiânia, você da Grande Goiânia que quer sair do aluguel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sandes. Sabe por que muita gente, Sandes, ainda paga aluguel? Por quê? Porque ainda não sabe que tem o direito, através de uma lei federal, do programa Minha Casa Minha Vida, a conquistar o seu imóvel. Pessoa que tem de 18 a 45 anos, Sandes, que ganha de R$ 2.500, familiar. Renda familiar. Renda familiar, já tem o direito de conquistar o seu imóvel próprio. Mas escuta, a entrada é cara, a prestação é cara, como é que é? Sandes, hoje a gente veio com um negócio fantástico. Sinal de entrada a partir de R$ 1.000 e parcela a partir de R$ 499, a pessoa já tem direito de conseguir o seu imóvel próprio. Imagine você que paga R$2.000, R$2.500, R$1.500 de aluguel, entrada a partir de R$ 1.000, prestação R$ 499, só não sai quem não quer. Quem não quer, chama agora através do WhatsApp 62 3638 1756. Você vai receber um link e vai fazer o seu cadastro e mandar toda a sua documentação. Mas manda hoje, 3638 1756, que você vai ganhar um grande benefício. Esse número não é fixo não, é WhatsApp. Você pega esse número 62 3638 1756, manda um oi. Aí o Rodrigo, com essa mesma camisa, com essa mesma roupa, vai estar lá, passo a passo, ensinando o que você deve fazer. Perguntar seu nome, endereço, e-mail, telefone. É fácil responder e logo, se Deus quiser, você vai estar dentro do seu imóvel. Vou te explicar tudo. 3638 1756. Então ligue agora, saia do aluguel. Entrada R$1.000, prestação a partir de R$ 499. É barato. Só não sai do aluguel quem não quer. Não é, Rodrigo? Isso aí, Sandes. Vem para Forte lá. É isso aí. Vamos agora ao rapidíssimo intervalo comercial. Se eu não voltar em 2 minutos, vamos combinar? Se eu não voltar em 2 minutos, você pode me chamar de feio. Combinado assim? É um pé lá, outro cá e eu volto já. Ainda há pouco na utilidade pública eu falei do desaparecimento do Josenildo. Ele desapareceu no último dia 16 de fevereiro do Hospital HDT, Hospital de Doenças Tropicais, e foi encontrado. Então, muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram para que o Josenildo fosse encontrado, ele que desapareceu dia 16 do HDT e acaba de ser encontrado. Obrigado a todos e a confiança de todos também no jornalismo da TV Serra Dourada. Uma novidade importante no Aeroporto Internacional de Goiânia, sabia? O terminal agora conta com uma sala multissensorial pensada especialmente para passageiros com hipersensibilidade sensorial. A iniciativa reforça a inclusão e o cuidado com quem precisa de ambiente acolhedor antes do embarque. A reportagem é de Magna Fortunato.
O novo espaço funciona no piso térreo da área de embarque e é totalmente gratuito. A sala foi criada para oferecer um ambiente mais controlado para pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e outras condições que envolvem sensibilidade a ruídos, luzes intensas e movimentação excessiva. O projeto da sala multissensorial, ele nasce de uma necessidade de olhar para o passageiro de forma única, diversa e humana. O aeroporto é um lugar ruidoso, cheio de elementos que podem aí trazer mais intensidade para a jornada. Cerca de 27 metros quadrados e capacidade para até 5 pessoas, o ambiente foi planejado para reduzir estímulos comuns em aeroportos, como barulho constante e a iluminação forte. Esse tipo de sala, para os autistas, é muito importante. O autista gosta de rotina e de previsibilidade. Quem tem autista e quem é autista sabe que viajar costuma ser uma experiência traumática. Essa quebra de rotina desregula os sentidos, deixa mais agitado, e toda a tecnologia desse tipo de sala, ela vem para trabalhar a regulação desses sentidos. A proposta é proporcionar mais conforto, segurança e tranquilidade antes do voo. A sala funciona mediante agendamento prévio. Após solicitação, um colaborador acompanha o passageiro até o espaço no horário combinado. O Aeroporto Internacional de Goiânia passa a contar com uma sala multissensorial, um espaço preparado com muito carinho, pensado em atender pessoas que tenham necessidade de autorregulação, de um espaço calmo. É um espaço gratuito que pode ser utilizado através do agendamento no nosso 0800 ou através do contato pessoal com a nossa equipe. Goiânia é o segundo aeroporto administrado pela Motiva Aeroportos a contar com esse tipo de estrutura. Uma iniciativa que mostra que inclusão também passa por acessibilidade e respeito às necessidades de cada passageiro. Parabéns, hein? Ótima iniciativa no Aeroporto Internacional de Goiânia. Agora, uma ocorrência que está dando muito o que falar. Imagine vocês que um homem foi preso por furtar R$500 mil em joias num shopping aqui de Goiânia. Ele confessou o crime, mas acabou sendo colocado em liberdade na audiência de custódia. A Justiça considerou que a prisão em flagrante não atendia aos critérios do Código de Processo Penal. A decisão gerou questionamentos e reacendeu o debate sobre a aplicação da lei. Veja todos os detalhes na reportagem de Douglas Fernandes. Mesmo confessando o furto de cerca de R$500 mil em joias dentro de um shopping em Goiânia, Elison Souza Oliveira foi colocado em liberdade após a audiência de custódia. Este caso reacende um debate. O que poderia mudar na legislação para evitar situações como essa? A polícia fez um excelente trabalho de investigação, de identificação do autor desse delito, a recuperação dos bens furtados e também a localização do indivíduo e a própria prisão do indivíduo. A falha aí, me parece, está na ausência de um pedido de autorização judicial para o ingresso na casa do indivíduo. Então, a Constituição garante a inviolabilidade do domicílio. Para ingressar no domicílio, em regra, se precisa de uma autorização judicial. Na audiência de custódia, a juíza reconheceu que a prisão em flagrante não atendia aos critérios previstos no Código de Processo Penal. O Ministério Público também se manifestou favorável ao relaxamento da prisão, entendendo que o flagrante não preenchia os requisitos legais. Com isso, foi expedido o mandado de soltura imediato de Elison Souza Oliveira. Cumpriria sim a Polícia Militar, já que se encampou de fazer esses atos de investigação, acionar o sistema de justiça, conseguir as ordens de busca e apreensão que entendesse pertinentes e não dar continuidade como se a situação flagrancial fosse o que não era mais. O senhor está algemado agora? Tá algemado. Ah, tá. O responsável pela unidade prisional está aí com o senhor? O senhor pode chamar, por favor? Tudo bem com o senhor? Bom dia. O senhor pode tirar as algemas, por favor? Tá, só um instante, tá? Rapidinho. Perfeito, perfeito. Senhor Elison, só levanta as mãos, por favor, para a gente mostrar que o senhor está sem algemas. Obrigada, viu? Não consta aqui que houve perseguição, que houve diligências contínuas no sentido de estar no encalço do suposto autor do fato.
Então, de modo que entendo que não restou caracterizada a situação de flagrante no presente caso, como bem apontou o ilustre representante do Ministério Público. E por esse motivo eu vou relaxar a prisão. O crime aconteceu na noite de sábado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria entrado em uma loja vizinha antes do fechamento do shopping, feito um buraco na parede e acessado a joalheria. Ele permaneceu no interior do estabelecimento por cerca de 12 horas, esvaziou vitrines, arrombou um cofre e saiu pela manhã com aproximadamente R$500 mil em joias. O alarme chegou a disparar durante a madrugada, mas nenhuma irregularidade foi constatada naquele momento. Mesmo com a confissão do suspeito, o que foi analisado neste caso não foi o mérito do crime, mas a legalidade da prisão. Segundo a Justiça, a audiência de custódia serve justamente para verificar se houve abuso, irregularidade ou descumprimento de garantias legais no momento da detenção. Agora, o suspeito responde o processo em liberdade, enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso. Apesar da liberdade imediata, o suspeito não foi inocentado. Ele continuará respondendo ao inquérito policial e poderá virar réu em uma ação penal. A confissão em si, nesse momento inicial, não implica numa condenação. A prática de um delito não implica em uma condenação automática. O indivíduo que pratica um delito ou que está sendo suspeito de praticar um delito, ele tem assegurado pela Constituição a presunção de inocência. Então, ele vai responder o processo, e vai ser interrogado, vai ouvir testemunhas, vai se recolher provas. Ao final, ele será julgado. E na sentença, ou seja, a sentença poderá ser uma sentença absolutória ou condenatória. Ele vai ser julgado por um juiz. O que pode ser mudado para que um criminoso confesso possa ser responsabilizado? Não acredito que a falha esteja na legislação. A legislação brasileira, ela já regula a prisão em flagrante de uma maneira adequada e de maneira bastante elástica. Me parece aí que a questão é a falta de autorização judicial. Então, não é uma questão de falha na lei. A lei prevê a prisão em flagrante. Aquele que está cometendo o crime, aquele que acaba de cometer o crime, aquele que é perseguido logo após o crime e até aquele que é encontrado logo após o crime em situação que faça presumir seja ele o autor do delito. Então, todas essas situações estão amparadas pela lei. A falha aí foi a ausência de autorização judicial para adentrar na casa do indivíduo em uma situação em que não estava em flagrante delito, onde não estava caracterizado o flagrante delito. Resumo de tudo. A juíza tem culpa? Não, ela interpreta a lei. A lei é frouxa. A lei é frouxa, a lei dá brecha. E ela não pode inventar a lei, ela tem que analisar em cima da lei. Por isso que mesmo sendo réu, confessou ter entrado, roubado mais de aproximadamente R$500 mil, foi solto na audiência de custódia, porque numa brecha da lei, a juíza foi obrigada a interpretar corretamente a lei e liberar esse réu confesso. Vamos acompanhar agora o que aconteceu nas últimas 24 horas com Magna Santos. Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Moradores acionaram a polícia após um carro atingir o muro de uma residência na rua Marquês de Abrantes. Antes da batida, testemunhas relataram ter ouvido cerca de 10 disparos. O veículo, um Gol branco, estava com várias perfurações. A vítima foi encontrada sem vida. A suspeita inicial é de acerto de contas. O caso será investigado. Uma caminhonete ficou totalmente destruída após pegar fogo na GO 330 no trecho entre os municípios de Três Ranchos e Ouvidor. O Corpo de Bombeiros Militar de Catalão foi acionado e esteve no local para controlar e apagar as chamas. O incêndio mobilizou também o Corpo de Bombeiros no bairro Colmeia Parque, em Jataí. As equipes desligaram a energia do imóvel e montaram 2 linhas de combate para conter as chamas. O fogo destruiu todo o madeiramento do telhado da casa, mas não havia móveis e ninguém ficou ferido. Após o controle do incêndio, foi feito um trabalho de rescaldo para evitar novos focos. A rápida atuação evitou que o fogo atingisse casas vizinhas.
E um adolescente de 16 anos e um homem de 21 foram encontrados mortos com os pés amarrados em Mineiros. 2 suspeitos foram presos no mesmo dia em Santa Rita do Araguaia. A polícia também apreendeu drogas e dinheiro e o caso segue sendo investigado. Um carro em alta velocidade bateu contra um poste de energia após avançar o sinal vermelho no setor aeroviário em Goiânia. Imagens mostram o momento em que o motorista quase atinge um motociclista e, ao tentar desviar, sobe na calçada e acaba colidindo violentamente contra a estrutura. No impacto, o veículo ficou totalmente destruído e houve princípio de incêndio. A Equatorial informou que equipes já estiveram no local e que quase 90% da energia foi restabelecida. O motorista foi identificado e deverá arcar com todos os prejuízos. Atenção, pais e responsáveis. Os atendimentos por doenças respiratórias em crianças disparam mesmo antes do carnaval. E a preocupação é que o cenário fique ainda mais grave nas próximas semanas. O número acende um alerta. Aumento de 72% na média diária de atendimentos por problemas respiratórios no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Só em janeiro foram mais de 570 casos. Em fevereiro, nos primeiros dias do mês, mais de 300 crianças já precisaram de atendimento. Gripe, bronquiolite, pneumonia e infecções virais estão entre os principais diagnósticos. E a tendência é de alta após o carnaval, por causa das aglomerações e da maior circulação de vírus. Para os pais, o recado é claro: vacinação em dia, atenção aos sintomas e evitar ambientes fechados e lotados podem proteger os pequenos. Ao primeiro sinal de agravamento, é fundamental procurar atendimento. Cuidar agora é evitar complicações depois. O caso da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, ganha um capítulo definitivo. A Polícia Civil de Goiás convocou uma coletiva para apresentar a conclusão do inquérito que colocou todo o país apreensivo após um mistério de mais de 40 dias. Os detalhes do crime serão finalmente revelados. As investigações apontam para um motivo fútil, uma disputa por aluguéis de um apartamento. Daiane desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025, logo após sair do elevador do prédio onde morava. O corpo foi encontrado dias depois em uma área de mata em Caldas Novas. O síndico do condomínio e o próprio filho dele são os principais suspeitos. A Polícia Civil representou pela prisão de ambos, que seguem detidos desde o dia 28 de janeiro. E agora, Adriana Bueno chega com o jornal Serra Dourada. Obrigada, Sandes. A conclusão deste inquérito fecha apenas um capítulo desta história dolorosa. A gente reconhece o trabalho da Polícia Civil, mas sabemos que para a família da Daiane Alves, a angústia e a espera estão longe do fim. Que os envolvidos sejam julgados e recebam uma pena longa.